Bem-vindo aqui ao QVP. Gabriel Bonfim, advogado trabalhista, não é isso? Vai falar sobre não só essa medida, mas como ficam as relações entre patrão e empregado a partir desse momento que a gente vive, essa crise mundial provocada e causada pelo coronavírus. Gabriel, bom dia. Eu queria que você, primeiro, do ponto de vista da sua área, como é que você vê essa medida provisória aí da Presidência da República? O que você achou? De que maneira o trabalhador vai ser ou não prejudicado? Bom, Casimiro, é importante registrar que as decisões, elas estão sendo rápidas porque não tem como prever tudo. Imagine que o conjunto de legislação, durante anos, ele foi cada vez mais lançando legislação para prever as condutas da situação e, de repente, nós também do direito, como toda a população, nós somos surpreendidos com o coronavírus, que exige uma regulamentação rápida, né, sem muita, às vezes até cautela no que está fazendo, porque é muito rápido e que vai terminar prejudicando, evidentemente, os trabalhadores. O que acontece? A medida em si, ela busca, na verdade, evitar, como foi já muito bem explicado, a demissão em massa. O que acontece? Os empregadores, eles não têm, já estão falando que não tem como manter durante 2, 3 meses. Então, veio, na verdade, a medida para que pudesse regular o máximo do acordo individual entre o patrão e o empregado, evitando, assim, as demissões em massa. Agora, se olhar a medida hoje friamente observamos nitidamente que, por exemplo, com os cursos em casa durante 4 meses online, sem salário, estará prejudicando os empregados, ou seja, a parte trabalhadora, a parte mais fraca. Sem dinheiro não se paga a conta? E sabe o que é mais interessante? Porque o benefício com o plano de saúde está mantido, mas o dinheiro para comer, para alimentação, não vai ter. Então, são 4 meses, porque a medida ela vale 60 dias, mais 60, então seria mais ou menos aí 4 meses, já está valendo, isso é nacional, isso não depende da cidade, não depende de cada estado, então é nacional, abrange a todos e, de fato, olhando friamente, é algo que deixa os trabalhadores, de certa forma, desesperados. Todo mundo esperado, apreensivo, que depende também de uma reunião, digamos assim, entre o empregado e o seu patrão para definir um equilíbrio, digamos assim, não é verdade? Exatamente, um equilíbrio. O que é interessante, que eu estudei bastante, apesar de ter sido lançado ontem à noite, eu estudei hoje pela manhã, mas estudei muito e busquei assim, uma razoabilidade, foi no seguinte sentido. Durante toda a medida, eles colocam que o empregador deve colocar o trabalhador para o teletrabalho. O que é o teletrabalho? Que é diferente de telemarketing, etc. Que isso aí não funciona. Claro. O teletrabalho, explicando para as pessoas de casa, é o seguinte: vai colocar o trabalhador em casa para que ele possa trabalhar de forma remota, ou seja, ali em casa, e não vai ter os descontos. Que nem todo trabalho pode ser feito de forma remota. Mas, no entanto, uma série de trabalhos que não podem ser feitos de forma remota. Aí ele bota nas letras, nos incisos, ele diz que as férias, para não ter demissão e para não ter, obviamente, ali o desconto de salário. Então, as férias, elas podem ser antecipadas e uma previsão nova, que é dos feriados, tanto os feriados municipais, como os feriados estaduais e nacionais, todos eles durante o calendário do ano, eles também podem ser pagos, antecipados. E junta tudo para evitar a demissão, porque a preocupação global, eu acredito, tanto do Executivo Nacional, foi a demissão. A preocupação dos trabalhadores é o recebimento ali, obviamente, dos salários durante esse tempo, porque eles não têm culpa. Não é culpa dos trabalhadores isso. E, de fato, também os empresários foram pegos, de certa forma, com bastante surpresa, porque foi muito rápido, foram 2 semanas, menos de 2 semanas. As notícias, elas vêm balizando nesse sentido. Então, você pode fazer de tudo. A ideia da medida é o seguinte: fazer de tudo para que o empregado não seja demitido e que possa haver um diálogo
entre patrão e empregado. Vamos ver, Matheus Boa Sorte, tem uma pergunta para você, lá do estúdio do Boletim 1. Vamos ouvir qual é a pergunta dele, então. Matheus, você quer perguntar o que é o Gabriel Bonfim? Doutor Gabriel, chegaram aqui algumas perguntas de jovens que nos assistem nesse momento. Como é que vai ficar a relação do empregador com o estagiário durante esse período aí? Tem alguma normativa nesse sentido? Interessante que essa medida de ontem, ela prevê tanto o estagiário quanto também ao jovem aprendiz, o menor aprendiz. Então, dentro da medida tem um artigo específico que ela vai falar, ela vai traçar que também o estagiário e também o menor aprendiz ele vai estar enquadrado, ou seja, ele pode ali receber antecipadamente questão dos feriados, ter o teletrabalho, tudo para que não haja a rescisão ali daquele contrato. Bora a pergunta do público. Primeira pergunta que vem da rua para o doutor Gabriel Bonfim. Vamos então ouvir. Durante a suspensão das atividades, o patrão pode demitir o empregado? Excelente pergunta. Casemiro, não existe nenhuma normativa hoje que proíba a demissão em massa. Não existe a demissão. O decreto ele fala o seguinte: quando a pessoa, se ela for realmente demitida, se for usado esse termo, demitido, o que é que vai acontecer? Tem que pagar as verbas rescisórias. Então, como não existe uma normativa, nesse período o trabalhador ele realmente pode ser demitido. Agora, para ser demitido, tem que ter as verbas rescisórias. E aí, Casemiro, outro problema. Aí pega, né? Sabe qual o outro problema? Sim. É que como o trabalhador que não recebe as verbas vai ingressar na justiça se tudo está parado. Para cobrar isso. Tudo está suspenso. É complicado. Mais uma pergunta que vem da rua, vamos ver. Quais os direitos trabalhistas de quem for diagnosticado com coronavírus? Bom, obviamente a pessoa ela precisa procurar, evidentemente, as questões médicas e vai ser normal como toda doença. Ela vai receber pelo INSS, ela vai buscar a previdência, tá? É normal e vai agir normalmente. Aí me perguntaram também, que é uma pergunta complementar essa, falaram assim, mas me diga uma coisa, é possível então ficar de quarentena com corona? É isso que eu ia falar. Se tem um atestado, como é que funciona? É possível ficar de quarentena e trabalhando e ter um atestado? Não. Porque quando você é diagnosticado com coronavírus, você não pode trabalhar em casa remotamente ou em teletrabalho. Você precisa realmente parar e não trabalhar. E nesse caso, você vai receber normalmente, obviamente, não vai poder ter uma demissão por conta disso. A pessoa está doente e recebe uma demissão. Então, isso não é possível, mas em contrapartida, como todas as doenças, o INSS ele vai fazer o pagamento e proceder ali o auxílio-doença normalmente. Olha, eu vou chamar agora uma reportagem que reduzir pela metade a jornada de trabalho e salário dos trabalhadores para evitar o desemprego é uma medida proposta por um projeto de lei que deve ser enviado para o Congresso. A proposta não está agradando as centrais sindicais. A gente vê a reportagem e volta ainda com o doutor Gabriel Bonfim respondendo as perguntas do público. A medida é uma proposta do governo para responder ao agravamento da crise do novo coronavírus. Reduzir pela metade a jornada de trabalho e o salário poderia evitar o desemprego em massa. Já com esse salário que eu estou ganhando já não dá quase nada, ainda mais de ficar uns 50% menos aí. A proposta faz parte de um pacote que será enviado ao Congresso por meio de projeto de lei ou medida provisória. Mas a Confederação Nacional do Comércio não acredita que seja uma saída eficaz, porque mais de 60% das famílias já estão endividadas e defende o sistema chamado de layoff. O salário do empregado é garantido, ele recorre ao auxílio-desemprego e o empregador complementa o salário dele para que ele fique em casa. A Secretaria-Geral dos Sindicatos dos Comerciários também se manifestou contra a proposta do governo. O trabalhador é representado pelo sindicato e o governo, com essa medida, pelo menos o que ele anunciou, está tirando o movimento sindical dessa negociação. Diante de tantas mudanças nas relações trabalhistas, o governo tem receio que as agências do INSS fiquem lotadas. Para evitar a aglomeração nos postos, o atendimento virtual será reforçado. As agências vão manter o plantão reduzido apenas para orientação sobre o atendimento à distância. A perícia médica presencial também será suspensa. A pessoa preencherá um cadastro, esse cadastro terá a pessoa terá a possibilidade de juntar o laudo
pericial do médico particular neste cadastro, e aí sim, todo o tratamento do benefício por incapacidade será sem a necessidade de uma perícia médica presencial nesses momentos de crise. Os primeiros 15 dias de afastamento do trabalho, período que é pago pelas empresas, também ficarão por conta do INSS quando o beneficiário estiver com o coronavírus. Pois é, eu volto no estúdio com o Gabriel Bonfim, mas eu vou direto para o público perguntar a ele. Vamos direto aí a outra pergunta feita nas ruas para o Gabriel Bonfim tentar elucidar a dúvida. Vamos ver. Se notar que a empresa não está tomando medidas de prevenção, um trabalhador poderá se recusar a trabalhar? Excelente pergunta, Pois né? Tanto ele pode se recusar a trabalhar, como ele deve fazer os registros pertinentes e ele pode utilizar os órgãos públicos para noticiar isso. Para denunciar, né? Para denunciar. Então, ele pode utilizar aí tanto a Delegacia do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, até mesmo órgãos municipais, eles funcionam para fazer essa fiscalização. A fiscalização tem sido muito intensa nesse sentido de fiscalizar e de observar. Mas, realmente, ele pode se recusar agora, desde que se faça o registro. Muita gente que tem empregados domésticos, a maioria que eu conheço, está dispensando os seus empregados domésticos, mas mantendo o pagamento do salário. Não é obrigado a fazer isso, a gente sabe, não é verdade? Verdade. Como é que fica essa relação nesse país que, infelizmente, ainda tem esse tipo de emprego, né? Verdade. Quando se trata dos empregados domésticos, não existe uma previsão específica, não houve uma preocupação específica para isso, mas o entendimento é que, existindo a demissão, de fato, porque o que as pessoas estão fazendo? Elas estão mandando para casa e estão demitindo. Ótimo, isso realmente foi bom. Não demitir, aguardar um pouco e verificar como vai ficar a situação. Mas demitindo, que sejam também pagam as verbas decisórias e sejam liberados ali os direitos desses trabalhadores. Mas engraçado que não existe nenhuma normativa específica para esse público. Então, por exemplo, vocês podem me perguntar em casa, mas não tem um curso online? Não, evidentemente que algumas profissões, como você mesmo falou, Casemiro, não tem essa possibilidade. Então, por conta disso, esse público específico pode também haver uma grande quantidade de demissões, infelizmente. Gabriel Bonfim, obrigado pela sua participação aqui no programa. Se sinta mais uma vez cumprimentado. Parabéns pelo trabalho, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado.